Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa avaliação de história logo mais hoje à tarde? Eu tenho a mais absoluta certeza de que sim. Pessoal, eu venho aqui nesse vídeo fazer uma breve revisão do conteúdo que estudamos em sala de aula, tá? Que está relacionado ao módulo 2, capítulo 4 do nosso livro, que trata sobre a Primeira Guerra Mundial, que teve um período de 1914 a 1918, tá bom? E é importante ressaltar que esse é o primeiro conflito de escala global da nossa história. Por quê? Porque em séculos anteriores a gente tínhamos ali guerras, conflitos em regiões mais localizadas, né, com questões mais específicas, tá, e isoladas, e não de escala global que nem nós tivemos, tá, a partir ali do ano de 1914, tá certo? E o que aconteceu, professor? Aconteceu, pessoal, que a Primeira Guerra Mundial, ela é uma consequência, isso mesmo, ela é uma consequência das relações imperialistas que vigorou durante aí o século XIX e o início do século XX. Tá? Então, portanto, para você melhor entender essa revisão, tá? Você assiste a revisão do qual eu trato sobre o imperialismo no século XIX aqui no meu canal, tá certo? Então vamos lá, pessoal, um pouco dos antecedentes da Primeira Guerra, do ranço, né? Porque toda guerra sempre tem os seus antecedentes, né? E tem o ranço que vai sendo guardado até explodir, né? O boom, dado ali o pontapé inicial. E o ranço era justamente as consequências da Segunda Revolução Industrial. Tá? A Europa, né, principalmente a Europa, estava vivenciando essas consequências, aonde o seu setor produtivo, né, as suas indústrias, estava cada vez mais ampliando a sua capacidade de produção, tá demandando aí, né, ampliando a sua capacidade de produção, demandando mão de obra, tá demandando tecnologia que eles tinham, né, investimento para isso, e também demandando mercado consumidor. Então, essa consequência causou, eu diria que um desequilíbrio, né, na balança entre as potências industriais, né, as potências imperialistas industriais e as neocolônias. Tá? As potências imperialistas, essas que detêm capital, dinheiro, tecnologia de ponta e as indústrias, e as neocolônias, né, que são meras fornecedoras ali de matéria-prima e mão de obra barata e tem uma dependência do investimento estrangeiro, principalmente das nações imperialistas. Então estava havendo desequilíbrio, estava havendo ali muitas potências imperialistas, tá, para poucas neocolônias, né, poucas fontes de matéria-prima e poucas zonas ali de mercado consumidor. Então essa tensão, né, esse desequilíbrio estava produzindo ali faíscas e tensões entre as nações europeias, né, as nações imperialistas europeias. Tá? Uma vez em que elas estavam ali olhando ali umas às outras de forma desconfiadas, né, por justamente estar disputando território, tá? Estarem disputando fonte de matéria-prima, tá? E estarem disputando mercado consumidor para as suas indústrias, certo? Então, a Primeira Guerra Mundial foi justamente um produto disso, né? Foi um produto dessas consequências aí das disputas entre as nações imperialistas. E isso veio a se intensificar ainda mais, tá? Com as unificações da Alemanha, tá? E com as unificações da Itália, que veio a ocupar território de outras nações, a tomar território de outras nações, e também veio entrar aí no páreo da concorrência dos setores produtivos, das indústrias, né? Principalmente os franceses e os ingleses, né? As principais nações que se sentiram ali ameaçadas pelos alemães e também ali ameaçadas pelos italianos. E aí, diante disso, vamos para o pontapé inicial, né, da Primeira Guerra Mundial, que começa lá na região dos Balcãs, certo? Lá na região dos Balcãs. Uma região muito importante, não é? Para o setor produtivo europeu, né? Para essas sociedades europeias, porque é uma região,
tá? Onde se permite um acesso maior às fontes de matéria-prima que estão na África e na Ásia. Então a região dos Balcãs, pela sua localização geográfica estratégica ali no mar Mediterrâneo e no mar Egeu, tá? É uma região que te permite o acesso, não é, uma proximidade com a África, tá? E com a Ásia, consequentemente próximo das fontes de matéria-prima de que o setor produtivo europeu tanto precisa, tá? E próximo também do seu mercado consumidor, né? Das suas zonas ali de mercado consumidor e as suas neocolônias ali nesses respectivos continentes. Então, ter influência na região dos Balcãs era de suma importância. E quem é que dominava, professor, essa região, né, na Europa, né, dos Balcãs? Quem é que dominava? Era o Império Austro-Húngaro, né, que era quem detinha influência política e econômica naquela região. Mas só que naquela região também existia um grupo, tá, o grupo pan-eslavismo, né, um deles era o Mão Negra. Existia um grupo que queria a independência, era contra a presença dos austríacos na região e que queria independência, E para isso, eles chegavam até promover atentados terroristas contra as autoridades austríacas. E um desses atentados foi justamente o atentado de Sarajevo, tá? Que ocorreu aí no dia 28 de junho de 1914. E esse atentado resultou ali na morte do príncipe herdeiro direto do trono austríaco, Francisco Ferdinando. E aí os austríacos, pessoal, a Áustria-Hungria é um aliado direto dos alemães na região, tá? Então os austríacos faziam de uma certa forma ali prevalecer os interesses dos alemães na região, porque os alemães tinham interesse em estar próximo das suas regiões petrolíferas, né, principalmente o petróleo, ali na região do Oriente Médio, né, ali na região ali do Iraque, tá? E os russos, né, a Rússia, o Império Russo, também tinha pretensões na região, né, porque também queriam estar próximos ali, né, de suas fontes e de seu mercado consumidor que estava ali no continente africano e ali também ali na região ali dos Balcãs e também na região do Cáucaso, certo? Então, era um conflito de interesse. Então, tanto os alemães, aliados austríacos, tinham interesses na região, tá? E com o assassinato do príncipe, certo? A Alemanha acusou a Rússia de estar envolvida no atentado, de ter patrocinado, financiado esse grupo pan-eslavista, né? De ter financiado esses atentados e um deles ter assassinado o príncipe herdeiro e por conta disso, né, por conta desse episódio, a Alemanha vai lá e declara guerra ao Império da Rússia. Então, com isso, né, você tem duas alianças formadas que vão se degladiar durante a Primeira Guerra Mundial. De um lado, você tem a Entente, tá, formada pela Rússia, pela França, tá, e pela Inglaterra, e do outro lado, você tem a aliança formada pela Alemanha, tá? Formada pela Itália e formada também pelo Império Otomano, que se sentiu ameaçado também ali com a influência do Império Russo, certo? Então, até aqui, você tem ali países somente europeus envolvidos no conflito. Então, quando é, professor, que esse conflito vai ganhar caráter mundial? Vai ser justamente em 1915, com a entrada dos Estados Unidos, tá? E por que que os Estados Unidos vai entrar na guerra? Os Estados Unidos vai entrar na guerra porque eles estavam temendo, tá, uma possível derrota, né, da Entente, uma possível derrota, e nessa possível derrota, a Entente não pagar as armas que eles estavam comprando. Até porque nesse período os Estados Unidos eram os principais financiadores dessa guerra. Aliás, como sempre na história da humanidade, os Estados Unidos, curiosamente, foi o único país da história, né, a lucrar com as duas guerras, tanto na primeira quanto na segunda. E tanto na primeira quanto na segunda, ela só entra já nos seus momentos finais ainda por cima. Então, é um país, né, que gosta ali de manipular ali por detrás e lucrar com esses confrontos, né, com essa guerra. Foi o que na primeira, tá? E foi a mesma coisa também
na segunda veremos mais lá na frente, né, mais adiante. Pois bem, tá, só sei que com a entrada dos Estados Unidos em 1915 ganhou caráter mundial, né, o conflito saiu do eixo europeu, tá, e ganhou caráter ali mundial. E aí, né, diferentes nações, tá, diferentes soldados, passaram a ter o seu confronto ali direto nas trincheiras na Europa. Então a Europa se transformou num verdadeiro campo de batalhas de trincheiras, então não é à toa dizer também que a Primeira Guerra Mundial foi uma primeira guerra das trincheiras, né, foi a Guerra das Trincheiras, que é naqueles buracos cavados, e lá onde os soldados ficavam intocados, não é? Se protegendo do ataque inimigo e também planejando o contra-ataque, tá? E nessas guerras, né, nessas guerras das trincheiras, foram utilizadas diversas armas, tá? Foram utilizadas diversas armas letais. Entre elas, tá certo? Destacamos dinamites, tá? Bombas de efeito moral, né? Gás lacrimogênico, destacamos também armas pesadas, né, de fogo, minas, não é? Destacamos também o uso de submarinos, também e o uso de aviões, tá? Então, aliás, a primeira utilidade do avião, assim que ele acabou de ser inventado no início do século XX, tá? E logo de imediato a primeira utilidade dele justamente, tá? Foi justamente para a guerra. Então, nesse período, nesse confronto aí das trincheiras entre a Entente e a Aliança, foi que se deu ali na Europa, né, no confronto direto, né, no confronto direto nos campos de batalha e também ali pelo mar, né, entre os navios e submarinos, tá? O resultado desse confronto, o resultado dessa guerra, resultou na vitória, né, da Entente sobre a Aliança, né? Mas como tudo, né, toda guerra, né, o prejuízo foi para ambos os lados, porque o mundo saiu completamente espedaçado, completamente rachados da Primeira Guerra Mundial, não é? E aí uma das primeiras consequências, tá, eu diria, não é? E a principal delas foi as perdas das vidas humanas, né? Muita gente morreu, muita gente. Fora também, né, acrescentando as mortes que foram nos campos que se deu nos campos de batalha das trincheiras, tá? Fora também isso aí teve a pandemia da gripe espanhola, né, que cometeu aí o mundo aí já no final no ano de 1918. Então isso também vem a somar, né, com o número de mortos, né, na guerra, né? Então aí estima-se que nesse período morreram aí com a guerra e com a pandemia da gripe espanhola cerca aí de 10 milhões de pessoas, né, morreram. Fora também outra consequência foi a queda dos grandes impérios, né? Porque até então os impérios, a Primeira Guerra Mundial foi uma última tentativa de sobrevivência, né, dos impérios europeus. Né? O único que ficou de pé foi o Império da Grã-Bretanha, né? Foi o único que ficou de pé. Mas a Rússia, por exemplo, o Império Russo caiu. Até caiu que em 1917 a Rússia se retirou da Primeira Guerra, do lado da Entente, não é porque estava sofrendo um processo de revolução socialista liderado por Lenin e que resultou na fundação da União Soviética, tá? Como também ainda na pós Primeira Guerra surgiu novos países como a Áustria, a Hungria, né, que se separaram, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, tá? A Finlândia, a Polônia, a Lituânia, Letônia, a Estônia. Então todos esses países surgiram aí após a vitória da Entente e após um redesenho do mapa europeu que foi firmado, não é, no Tratado de Versalhes de 1919. E esse mesmo tratado também tratou dos alemães, né, que também saíram derrotados do lado da Aliança, que tratou eles como o principal culpado da Primeira Guerra Mundial. Então, os alemães, né, foram julgados, né, foram considerados culpados e, por conta disso, teve que pagar a indenização, né, valores em dinheiro para a Entente, que saiu vitoriosa, não é? Os alemães também
sofreram sanções militares, onde eles foram proibidos de formar o exército, e também a sua indústria militar também foi proibida de produzir armas, tá certo? Então os alemães foram que sofreram profundas consequências, tá? E por conta disso, dessas consequências que os alemães sofreram, eles saíram da Primeira Guerra com a ideia de revanche, né? Com o espírito de revanche. Então, uma das consequências da Primeira Guerra foi que ela dividiu opiniões na Europa, principalmente na Europa, entre aqueles que saíram traumatizados da guerra, que não queriam mais uma guerra, e aqueles que desejosos de mais uma nova guerra. E isso veio a favorecer, tá? Veio a favorecer aí ao surgimento de movimentos políticos, né, nazistas, né, de ideias nazistas e fascistas, do qual esses mesmos aí mobilizaram golpes de Estado, né, para se ascender no poder, né, se firmar no poder, e com esses regimes totalitários, autoritários, no poder, né, não deu outra senão a levar o mundo, mais uma vez, a uma Segunda Guerra Mundial, tá? Que teve um período aí de 1939, tá? Até 1945, certo? Então, portanto, pessoal, eu espero aqui ter esclarecido todas as dúvidas aí aqui de vocês, tá bom? Bons estudos aí a todos. Aguardo vocês mais tarde. Tudo de bom, pessoal. E valeu. E tchau, tchau.